Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao meu canal. O que acontece? Eu pensei muito em gravar esse vídeo. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho aqui o som aqui, porque eu acho que tá muito alto e não vai dar pra gente ter um bom entendimento com ele dessa altura aqui, não. Acho que agora foi até demais. Aí agora tá bem. Então olha só, eu tenho três pessoas. Eu não vou falar o nome das pessoas, né? Mas essas pessoas elas estão envolvidas numa questão matrimonial, né? Conjugal, que ficaram emocionalmente perturbadas, né? E com isso eu comecei a pensar no que fazer, no que falar, como falar, né, tal. Eu falei, cara, vou gravar esse vídeo falando sobre essas questões, né? Porque assim, quando você tem um temor verdadeiro, né, por Deus, querendo, né, querendo ser justo, ser reto, querendo obedecer aos princípios de Deus, aí a gente fica meio naquela confusão, né? Tipo, eu vou para a esquerda ou eu vou para a direita? Eu faço assim ou eu faço assado? Porque tem muita a intromissão de pessoas, né, que chegam com argumentos pelo fato de ter vivenciado uma experiência ou outra. Ah, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. É bem complicado isso, né? Porque nenhuma relação ela é igual, né? Nenhuma relação ela é igual. Então, seja mais, ó, primeiro, uma coisa que eu aprendi até mesmo antes de ler o Evangelho. Você não deve jamais impor uma opinião sobre uma vida pessoal ou até mesmo íntima de outra pessoa, né? Eu acho que a gente tem que ser muito meticuloso e ter bastante cuidado na hora de fazer isso, porque o melhor dos conselhos é aquele que você coloca este que está com problemas para pensar a respeito, né? Ela chega vomitando, né? Falando tudo aquilo que ela sente-se enojada, maltratada, malquista, mal vista, ou malquisto ou mal visto, né? Homem ou mulher também, né? Depende. E você tem que ter um discernimento, um entendimento, né, para poder aconselhar. É mesmo? Mas por que você sente isso? Né? Eu acho que é das primeiras perguntas que você tem que fazer. Você não tem que apoiar a pessoa, é verdade, é isso. Não, né? Você tem que ter esse jogo de cintura de é mesmo? Mas por quê? O que você acha? Aonde você acha que está o erro? E o que você acha que deve ser feito para mudar? Você nunca chega com uma resposta para a pessoa, né? O mais interessante, numa dessas três relações que a pessoa chegou abertamente para falar comigo, né? Ela chegou, né, falando tal, tal. Aí eu falei, cara, a situação, só dando uma resumida aqui, a situação dessa em específico é aquela situação que você olha assim e fala, cara, eu separaria. Você tá entendendo? Olha só como é que é as coisas, né? Fala assim, cara, eu separaria. Só que, no meu ponto de vista, quem está vivendo e aceitando não é uma coisa de decidir, ah, eu não vivia, então deixe de viver. Tem a questão do sentimento, você tá entendendo? Tem aquela questão que a pessoa, ela tem aquele amor, né, que crê, que tem esperança que algo de melhor irá acontecer daquilo ali. Então, para você falar isso é muito pesado. Separa ou fica. Vai que ela fica e dá tudo errado. Vai que ela separa e que ela quer voltar, não é? Primeiro ponto é aí. Você já está entendendo a minha visão. Então, no caso dela, a primeira coisa que eu perguntei, falei
com ela assim: vem cá, o seu temor a Deus, como é que tá? Você crê verdadeiramente, piamente em Deus? Ela disse: creio, Sandro, piamente, verdadeiramente em Deus. Aí eu peguei e falei com ela: olha, 1 Pedro capítulo 3, que eu vou fazer um vídeo depois sobre esse capítulo, é muito interessante. Eu falei: semelhantemente vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido. Mas de antemão, como eu conheço a mente humana, para ela pensar: a Bíblia ela é machista, tal, não sei o que. Não é que é machista, as pessoas entendem tudo errado. Porque tem uma parte nesse capítulo 3 que fala: vós, marido, tratai vossas esposas com honra e como vaso fino. Olha só que interessante. Tem a imposição das mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, mas tem também a questão do marido tratar a mulher com honra e como vaso fino. Que quer dizer quase a mesma coisa. Não está mudando nada não, né? A única questão aí, nesse caso aí, é justamente a gente olhar e entender que ambos têm que cuidar um do outro. Porque mais embaixo você vai ter assim, ó: vós, marido, e vossa esposa coabitai em entendimento. Ó que interessante. Um só entendimento para os dois, né? Então, a partir daí, o coabitar em entendimento, ó, habitar vem de casa, casinha bonitinha, habitar em entendimento. O entendimento vai ser na palavra, o entendimento vai ser na relação conjugal dos dois, né? E isso é excelente, mas ambos têm que estar encaminhando. Claro que quando, no caso da mulher, o marido não ter esse entendimento, ela se sujeita não em obediência ao marido exatamente. Ela se sujeita porque ela tem fé, esperança e ela é subserviente a Deus. Ela crê que aquilo é a vontade de Deus, que por meio dela, manifesto nela o evangelho vivo, irá ganhar o marido também para Deus. Ela se sujeitando ao marido, assim como Deus a ordenou que ela se sujeitasse. Bonito, né, cara? Então, a questão da relação tem muito a ver com isso, né? Só que tem um caso que, um desses casos que eu aqui falei, tem a separação, né? A separação e foi por traição da pessoa, né? E ela tem 2 filhos com a pessoa, tal, né? E esse caso é muito pesado, né? Eu sei que ela tá me vendo agora, ela assiste meus vídeos. Um beijo, te amo, ela sabe disso. Graças a Deus ela sabe. E o que eu tinha para falar para ela, que eu tenho para falar para você, é que tudo ou todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, de melhor a pior. A gente não consegue ver, né? Eu falei isso com você mais cedo. Nós, no momento, não conseguimos ver, nem vislumbre. Acho que não passa nem perto, né? A gente não consegue visualizar isso. A coisa tá tão pesada mentalmente, emocionalmente, que a gente não se dá conta. Mas Deus é tremendo. Deus é maravilhoso, Deus é verdadeiro, né? Ele pode todas as coisas. O homem, só para o homem, ele não pode nada. Mas Deus, nossa, Deus pode tudo e todas as coisas. Não existe nada impossível para Deus. Então, se aconteceu dele ter saído por conta desse caso, você não vai ficar orando também: ai, Deus chama ele de volta, ai, Deus chama ele de volta. Não, eu não falo isso, nem aconselho isso, né? O mesmo que eu falei lá na questão anterior da outra, que eu disse assim para ela, né? Eu falei: olha, eu não vou dizer para você separar e nem tampouco eu vou dizer para você insistir, permanecer. Ela é, mas porque... outro caso, né? Ela é, mas porque
eu tirei da mão de Deus, eu te entregue na mão de Deus e eu tirei e tomei a decisão. Eu falei, olha, essa coisa é muito séria de dizer que tirou da mão de Deus. Ninguém tira nada da mão de Deus se Ele não permitir. Ele permitiu, porque Ele agiu por meio de você numa ação que você se prontificou a aceitá-la, né? Você não tirou nada da mão de Deus, mas você já tem a decisão a tomar, porque Deus é maravilhoso, Deus é sábio nisso. O entendimento, né, passa por Ele antes de chegar até você, tá? Então o que eu queria dizer para você, agora voltando aqui, é mais ou menos isso, nesse sentido, tá? Que Deus é maravilhoso e Ele que sabe de tudo e todas as coisas. Na hora certa, se for para que vocês voltem, vocês vão voltar, vão se acertar, vão se amar, vão exaltar, vão testemunhar isso em público, essa ação manifesta de Deus na vida de vocês. E no outro caso também vai acontecer o mesmo, onde Deus também vai ser lembrado, vai ser exaltado, vai ser glorificado, né? Se voltar ou se não voltar, se permanecer ou se não permanecer. Porque o mais importante é você entender que as coisas que nos acontecem, que nos acometem, são para quebrantar o nosso espírito. Todas essas adversidades, essas dificuldades, enfrentamentos que nós temos, seja emocional, seja material, profissional, seja como for o enfrentamento, ele nos serve única e exclusivamente para aquebrantamento do nosso espírito. Por quê? Porque nós que buscamos ser justos, nós que buscamos a bem-aventurança das coisas nas coisas de Deus, a gente procura sempre fazer o melhor, não só para nós, né? O melhor ele é sempre coletivo. Não tem essa de egoísmo nas ações de Deus. É tudo coletivo. Então, a partir do momento que eu me humilho, eu não estou me humilhando para tal pessoa, mas estou humilhando-me para Deus, porque eu vejo no outro a minha face. Eu entendo que o outro necessita de algo que eu gostaria que me proporcionassem, enquanto eu fosse o outro fazendo o que de erro ou de errado o outro tenha cometido ou esteja fazendo, né? Quando cada um começar a tratar o outro como processo de igualdade, vai lembrar do segundo mandamento que Jesus Cristo nos trouxe, nos deu: amai-vos ao próximo como a ti mesmo, né? Ninguém que uma mão faz algo errado, com a outra ele lhe amputa o braço, né? Ninguém faz isso, cara. Ninguém. Na Bíblia diz que melhor que faça isso e que vá para o céu com um braço só do que com o corpo inteiro para o inferno, né? Mas eu digo isso nesse sentido. O outro é você. Você é o outro. Então, essa questão de tratar bem mutuamente uns aos outros, ela é buscando que, melhor, entendendo que Deus está na face do outro. Você está na face do outro. Se você nunca fez o que aquele outro está fazendo de errado, pode ser que um dia você venha a fazer. E aí você vai ter que ter a mesma justiça de julgo que você irá dar neste momento. Só que lá na frente, para você mesmo. Meus irmãos, para você mesmo, tá vendo? Então a coisa ela é muito séria, né? A gente tem que começar a refletir dessa forma como verdadeiros compromissados com a palavra de Deus. Uma vez que essas pessoas que acontecem ou aconteceram isso que eu estou falando aqui agora, elas são filhas maravilhosas, benquistas de Deus. E uma vez na reflexão de Deus, nós temos que pensar, andar como Deus, assim como Ele nos pede em 1 Pedro. Que caminhemos como Deus, em espírito, né? Deus não a tudo perdoa, a todos nos ama. Então vamos agir conforme Deus faria, né? Ou pelo menos achamos que faria.
E eu tenho certeza que você vai fazer o seu melhor, uma vez que você está pensando e agindo como Deus, tá bom? Fica com Deus, um beijo no coração das 3 e a gente vai se vendo e vai se falando. Forte abraço.